Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, aqui é o Igor Araújo, contador, e hoje eu estou aqui para ajudar você, profissional liberal, seja você um engenheiro civil, um arquiteto, um psicólogo, um médico, nutricionista, a abrir o seu CNPJ, garantindo segurança e pagando seus impostos da forma mais vantajosa dentro da lei. Vou explicar todo o processo, passo a passo, então pega papel e caneta e bora comigo. Primeiro vamos falar sobre o porte da sua empresa. Você precisa definir qual é o porte ideal do seu CNPJ, pois ele vai determinar o seu faturamento e os benefícios fiscais que o governo concede para alguns tipos de portes. Então algumas opções são: primeiro, a microempresa ME. Esse tipo de porte são para aquelas empresas que faturam até 360 mil por ano, ali uma média de 30 mil mensal. Então esse vai ser o porte mais adequado para esse tipo de faturamento. Segundo, empresa de pequeno porte. Esse porte já é para empresas que faturam um pouco mais, chegando até 4 milhões e 800 mil por ano. Isso chega a uma média mensal aí de uns 400 mil mensais. E terceiro, nós temos o microempreendedor individual MEI. Esse porte já é para quem está começando, que pode faturar ali até 81 mil por ano, que dá uma média de 6.750 por mês. Há algumas exceções para o MEI. Algumas atividades são impeditivas. Então a gente tem que analisar se a sua atividade, você como profissional liberal, pode se enquadrar como MEI. Na maioria dos casos, não. Na maioria dos casos, algumas atividades que são regulamentadas têm que ser enquadradas como um ME, pois essas são impeditivas ao microempreendedor individual MEI. Então, com uma previsão do seu faturamento, fica mais fácil a gente definir o porte da sua empresa. Definindo o porte, a gente deve saber quais são os benefícios fiscais que são aplicados a determinado porte. Segundo passo, agora vamos escolher a natureza jurídica. Lembrando que natureza jurídica não se confunde com porte da empresa. O porte vai definir o seu faturamento. Já a natureza jurídica vai determinar como o seu patrimônio será protegido. Algumas opções são: o primeiro deles e mais indicado, a sociedade limitada. Hoje em dia, para constituir uma sociedade limitada, você não precisa necessariamente ter um outro sócio no seu negócio. Hoje você pode constituir a sua sociedade limitada sendo apenas você, naquele CNPJ, com essa natureza jurídica. A vantagem dessa natureza jurídica é que a responsabilidade da empresa fica restrita ao patrimônio da empresa e dos sócios. Ou seja, se caso você tenha algum problema pessoal, ou se caso a sua empresa venha a ter algum problema, seja fiscal, seja jurídico, na maioria dos casos pode ser que esse problema não seja misturado, ou seja, a responsabilidade é limitada. O sócio vai responder apenas pelo capital que ele integralizou lá na empresa. A segunda delas é o empresário individual, EI. Nesta modalidade, a empresa e a pessoa física não estão separadas, ou seja, se algo der errado, o seu patrimônio pode ser afetado. Ou seja, o sócio responde solidariamente por esse tipo de natureza jurídica, diferentemente da sociedade limitada, onde a responsabilidade do sócio se limita às cotas integralizadas ao capital social da empresa. Temos outros tipos de natureza jurídica, mas essas duas são as mais comuns hoje no Brasil. Então, antes de escolher qual a natureza jurídica mais indicada para o seu caso, sempre conte com a orientação de um contador. E eu sempre recomendo, na maioria das vezes, que você escolha a sociedade limitada, a fim de garantir uma maior segurança no seu negócio e no seu patrimônio. Depois é hora de definir as informações da empresa. Você vai precisar reunir vários pontos importantes. Eles são: razão social, esse é o nome da sua empresa que vai constar no seu CNPJ. Lembre-se de verificar se o nome está disponível na junta comercial do seu estado e, se possível, registrar esse nome no INPI, que é o órgão de registro de marcas e patentes, a fim de defender o seu direito de uso do nome da sua marca, a fim de resguardar possíveis problemas em caso de colisão. Por exemplo, se algum outro empresário já estiver utilizando aquela mesma razão social, você
entrando nesse processo do INPI, vai garantir uma maior segurança na utilização do nome que você escolheu, garantindo assim uma maior segurança na informação da razão social. Segundo, nome fantasia. Esse nome já é diferente da razão social. O nome fantasia será o nome em que você será conhecido no mercado. A gente costuma dizer que o nome fantasia é o apelido da empresa. Claro que podendo também ser igual à razão social, observando apenas algumas regras que estão impostas na legislação. Viabilidade. Realize a viabilidade na junta comercial e no seu município, a qual vai ser o seu estabelecimento. Esses são os dois principais órgãos que vão aprovar o nome e as atividades que a sua empresa vai exercer. Próximo, capital social. Defina o valor em que você vai investir na sua empresa. Esse valor deve refletir o que realmente será colocado no negócio. Deve fazer sentido. E ele precisa ser totalmente integralizado, seja com moeda corrente, dinheiro, ou seja com alguns bens. O que acontece muito por aí é que quando o profissional ou o empresário vai abrir o seu CNPJ, coloca ou subscreve um capital social totalmente fora de realidade, seja mais baixo, ou seja, um capital totalmente fora da realidade que é aquele negócio, causando assim alguns problemas com a Receita Federal em relação ao imposto de renda, pessoa física. Então, antes de definir o capital social, faça um levantamento de quanto você realmente vai investir naquele negócio para ele, de fato, iniciar. KENAI. Escolha, de fato, os KENAIs que vão representar a atividade da sua empresa. Essa escolha é fundamental para o planejamento tributário, ou seja, é o KENAI que vai definir qual tipo de tributação iremos aplicar na sua empresa, seja um lucro presumido, seja um lucro real, porque existem alguns tipos de atividades, alguns KENAIs que são impeditivos ao simples. Então, antes de você definir a sua atividade, saiba escolher bem os KENAIs da sua empresa. Se precisar de alguma orientação, consulte sempre um contador. Regime tributário. Aqui é onde você vai escolher se a sua empresa vai ser tributada pelo lucro real, pelo lucro presumido ou pelo Simples Nacional. Para pequenos negócios, o Simples Nacional costuma geralmente ser sempre uma boa opção, mas cada caso deve ser analisado de acordo com as atividades que aquela empresa vai exercer. Por fim, vamos à formalização. Após reunir todas essas informações, vamos oficializar o seu negócio, vamos fazer nascer essa pessoa jurídica. O primeiro passo da formalização é registrar o contrato social da sua empresa na junta comercial do seu estado. Em alguns casos, pode ser que o contrato social seja registrado em outros órgãos. Por exemplo, um advogado tem que registrar o contrato social na OAB do seu estado. Em outros casos, deve ser registrado em cartório, mas na maioria dos casos das pessoas jurídicas são registradas na junta comercial. Depois vamos para a inscrição na Receita Federal. É ali onde vai ser gerado o seu número de CNPJ. É de competência da Receita Federal liberar esse número que será de identificação da sua empresa. Registro na Prefeitura. Aqui é onde você vai tirar o seu alvará e algumas outras licenças, como uma licença ambiental, onde você pode obter a licença de uso de um sistema da própria Prefeitura para fazer a emissão das suas notas fiscais. Inscrição estadual. Aqui, cada empresa, se ela comercializar produtos, deve procurar a Secretaria da Fazenda do seu estado a fim de obter a sua inscrição estadual, para poder ter a licença necessária para emitir notas fiscais de comercialização de produtos. Último passo, registro em conselhos. Algumas atividades regulamentadas existem cadastros em alguns conselhos específicos. Vamos aqui citar um exemplo de farmácias, que devem se registrar no CRF, citar o exemplo de médicos que devem se registrar no Conselho Regional de Medicina, pegando mais um exemplo como engenheiro que deve se registrar no Conselho Regional de Engenharia e por aí vai. Então, cada caso de serviço de profissionais regulamentados deve se analisar em quais conselhos devem ser registrados aqueles CNPJ. Então, pessoal, aqui ficam alguns passos de o que você deve seguir para regularizar o seu CNPJ, de forma assertiva, garantindo uma maior segurança do seu negócio. E se você precisar de ajuda nessa parte contábil, conte com a Númer Contabilidade. Aqui nós estamos prontos para ajudar você a empreender com segurança e eficiência nos seus negócios. Então já pega esse vídeo, aplica esse passo a passo ou compartilha com um amigo que é empreendedor e não esquece de deixar aqui o seu joinha para ajudar o nosso canal.